Presidente Temer sanciona a lei da reoneração e empresas perderão a isenção tributária. Gastos públicos e benefícios ao exportador são cancelados para viabilizar desconto no preço do óleo diesel. Ministro da Secretaria de Governo afirma que vai obrigar os postos a repassar ao consumidor redução no preço do diesel. Situação dos postos começa a normalizar e Porto de Santos é o único local com protestos de caminhoneiros. Petroleiros suspendem greve em 9 estados após aumento de multa diária para R$2 milhões. Estados Unidos impõe tarifas às importações de aço e alumínio da União Europeia, Canadá e México. Os malefícios do cigarro são lembrados em todo o mundo na celebração do Dia Mundial Sem Tabaco. Zidane surpreende o mundo da bola e anuncia a saída do Real Madrid, mesmo após conquista do tricampeonato da Champions League. Agora, no Jornal das 22. Olá, muito boa noite. No 11º dia de greve dos caminhoneiros, a maioria dos estados amanheceu hoje sem bloqueios ou protestos nas estradas. Chegaram a ser registrados atos em 5 estados, mas eles foram encerrados ao longo da manhã. A manifestação continua no Porto de Santos. A Polícia Rodoviária Federal informou que ao meio-dia não havia mais aglomerações de caminhoneiros em rodovias federais. Mais cedo eram 9 os pontos de concentração. Acabamos há pouco a reunião de coordenação com o Brasil rodando e voando normalmente. Ou seja, já estamos com as nossas rodovias praticamente não há mais bloqueios, concentrações ou aglomeração de caminhões pouquíssimas, praticamente 30. Iniciamos amanhã com 65. Às 7 horas e de lá para cá, isso reduziu para casa dos 30 e alguma coisa. E a cada momento está modificando. No início da manhã desta quinta-feira, militares do Exército e a Marinha do Brasil se deslocaram ao local para garantir a segurança na entrada e saída de caminhões do Porto de Santos. Nós estamos chegando ao fim de uma gigantesca operação logística de emergência. Eu posso dizer que jamais foi realizada uma operação dessa no país. Essa operação permitiu que fossem supridas as necessidades essenciais das estruturas críticas do país e da nossa população. E no final, ela permitiu que o abastecimento começasse a voltar à normalidade. Após os caminhoneiros autônomos decidirem na noite de ontem permanecerem em greve no Porto de Santos, no litoral de São Paulo, 1.500 militares da Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira, com apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo e da Polícia Rodoviária Federal, chegaram ao local com veículos blindados para fazer a segurança nos acessos ao porto e garantir a saída dos caminhões que ainda estavam dentro dos terminais na manhã desta quinta-feira. Apesar da aglomeração de caminhoneiros no local, não há bloqueios. Desde as 7 horas da manhã, fuzileiros foram espalhados pelo Porto de Santos para providenciar a escolta de caminhoneiros que querem deixar o cais para seguir viagem com ou sem carga. São pelo menos 3 pontos de concentração dos militares, 2 na margem direita, em Santos. Nós enfrentamos oposições na liberação de entradas de base de abastecimento de combustível, na desobstrução das estradas, dos portos, onde muitas vezes nós tivemos que usar a força, principalmente naqueles casos onde as negociações não surtiram efeito, mas jamais usamos a violência. Nós evitamos ao máximo o confronto.
São Paulo amanheceu hoje sem registro de bloqueio em estradas e com poucas filas em postos de gasolina, depois da greve dos caminhoneiros que parou as rodovias do estado por 10 dias. As rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares amanheceram sem trânsito neste início de feriado. O mesmo ocorre com o sistema Ayrton Senna, que não registra nenhum acidente, manifestação ou lentidão. O tráfego também é livre na rodovia dos Imigrantes, que não registra congestionamento na saída para o litoral e no sentido São Paulo. Também há tráfego livre nos dois sentidos das rodovias Anhanguera e Bandeirantes. O mesmo acontece com a rodovia Presidente Dutra, que segue sem fluxo de veículos. Conseguimos, ao longo de toda essa crise, evitar desabastecimentos mais ao nível crítico, que trouxesse sofrimento adicional à nossa população. Em Santa Catarina, chegaram a ser registradas 10 concentrações em rodovias estaduais, mas elas já terminaram. No Ceará, Pará e Rondônia, havia apenas um ponto de protesto pela manhã. No Rio Grande do Sul, houve a liberação total das vias perto do meio-dia desta quinta. Em Pernambuco, após a desobstrução do porto de Suape e a chegada de combustível em muitos postos do Grande Recife, as filas para abastecer começaram a diminuir. No Distrito Federal, 32 caminhões-tanque carregados de álcool anidro usado na mistura com a gasolina pura, que foram abastecidos em Quirinópolis, chegaram às distribuidoras de Brasília no início da tarde. Já no final da tarde, o governo informou que a entrega de combustível aos postos foi normalizada. O carregamento será suficiente para garantir o abastecimento de toda a cidade durante pelo menos uma semana. O governo federal anunciou nesta quinta-feira a criação de uma rede nacional de fiscalização para verificar se o desconto no diesel anunciado pelo presidente Michel Temer será refletido ao consumidor. Nesse primeiro momento, os PROCONs e os Ministérios Públicos pelos estados chegaram a fiscalizar cerca de 1.300 postos de combustíveis, dos quais cerca de 500 deles foram autuados. A nossa atuação deve continuar, e nós estamos, a partir já de amanhã, as medidas foram implementadas hoje, a partir de amanhã nós iniciaremos o trabalho de uma rede nacional de fiscalização. É uma fiscalização preventiva, num primeiro momento, que pode chegar a conclusões, a consequências repressivas. A falta de combustível nos postos de gasolina mudou os planos de muita gente que pensava em viajar neste feriado prolongado. Com medo de ficar sem gasolina, o paulistano optou por curtir a cidade. Veja na reportagem de Kleber Werneck. Passear com o cachorro, andar de bicicleta ou praticar uma corrida. Foi assim o feriado de muita gente em São Paulo. Por causa da crise no abastecimento de combustíveis dos últimos dias, as estradas ficaram vazias. E os parques se tornaram a opção de lazer para muita gente. Aqui tem um ambiente que propicia isso pra gente. E melhor coisa, sem gasolina, o que a gente vai fazer? Melhor porque é mais vazio, fica mais à vontade. E a cidade mais vazia fica melhor para passear, praticar esporte. Nesse feriado, depois de toda essa crise, problema com combustível, ficar em São Paulo foi a melhor opção? Foi. A gasolina lá em cima não dava para pagar a gasolina daqui até a praia ou daqui até uma pousada. Acaba pesando muito no bolso. Agora, mesmo ficando aqui, dá para aproveitar bem? Tô vendo vocês dois, estão passeando, estão aproveitando. Mas usando o transporte público, né? Porque não dá para usar outra forma. O Uber tá caro, tá tudo caro. Aproveitou para passear um pouco com a nenê, né? Ela gosta de andar de bicicleta, então tá tudo em casa. O turismo foi bastante prejudicado no estado. A Associação Brasileira da Indústria Hoteleira informou que 70% das reservas em hotéis e pousadas para esse feriado foram canceladas. De acordo com o levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, os destinos mais afetados foram o litoral e também o interior do estado. Isso porque 90% das pessoas que vão para esses locais viajam de carro. E com medo de ficar sem combustível, muitos desistiram do passeio. O próprio presidente do Sindicato Varejista dos Derivados do Petróleo, o Sincopetro, orientou as pessoas a buscarem informações sobre os postos que têm combustível antes de pegar a estrada. Quem for fazer viagem, que necessite abastecer no lugar de destino da viagem, que consulte antes para saber se tem produto para ele abastecer e poder voltar. Normalmente você costuma viajar, vai para o litoral ou para o interior? Sim, vamos. A gente viaja. E dessa vez não foi por quê? Por causa da gasolina. Dá medo? Hã? Sim, claro. Não sabe se vai conseguir voltar, né? Normalmente você costuma viajar? Costumo. E dessa vez não foi por quê?
Olha, a gasolina até tinha para viajar, o problema é o retorno. Aí chega na segunda, não tem gasolina talvez para ir trabalhar. Aí não dá certo, né? Tem que escolher então. Escolher ou viaja ou trabalha, aí não tem jeito. Com a greve dos caminhoneiros, a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, a CEAGESP, ficou praticamente vazia. Hoje, apesar do feriado, o movimento voltou ao local, que deve ficar aberto 24 horas por dia até o dia 9 de junho. Nem parece o mesmo CEAGESP do início da semana. Mesmo com o feriado, as entregas começaram a chegar e já dava para perceber a movimentação. Até o dia 9 de junho, o CEAGESP vai funcionar 24 horas por dia para carga e descarga. A medida é para garantir a normalidade no abastecimento. Até esta quarta-feira, cerca de 5.500 toneladas de frutas, legumes e verduras chegaram ao entreposto. A média diária é de 11 mil toneladas, mas a CEAGESP espera que até a próxima segunda-feira a comercialização esteja completamente restabelecida. A batata, que foi o primeiro produto que faltou aqui no CEAGESP, se tornou a vilã dos preços altos, já teve o abastecimento normalizado. Só hoje a gente já contou 4 caminhões descarregando os produtos aqui para abastecimento. O saco, que custava em média R$ 60 antes da greve, chegou a valer R$ 200. Na quarta, já era impossível encontrar a R$ 150 e nesta quinta pode ser negociada a R$ 80. Normalizou o recebimento, entrou bastante batata, abaixou bastante, já baixou já 80%, já baixou, que a subida que deu foi abusiva, né? E agora já baixou, graças a Deus. Agora falta freguês, vamos os freguês vir para cá para o Ceasa, que cheio de batata aqui, não tem para quem vender. A volta dos caminhões ao CEAGESP também tem animado quem é comerciante. Quem se lembra do senhor Makoto, que vende frutas no local há 45 anos e no início da semana estava bem preocupado com os prejuízos? Eu acho que a partir de segunda-feira já normaliza já. Os produtos que vêm de longe já começam a entrar na segunda-feira já. Hoje o que está entrando de longe é o que estava parado na estrada. Mas segunda-feira já normaliza já. O senhor está até mais animado agora? Sim, não tem dúvida. Sinal verde para alguns, vermelho para outros. Caso de quem vende frutas. Os galpões continuam vazios. Vai demorar um pouco mais, pois a maioria vem de regiões sul e nordeste do país. A expectativa é que as mercadorias cheguem apenas na semana que vem. A gente preveu a situação que ia ficar ruim, nós ficamos esperando o decorrer o que ia acontecer. Aí não mandamos vir desde quarta-feira da semana passada, o maracujá nós não tínhamos para vender. A Federação Única dos Petroleiros anunciou hoje que decidiu orientar os sindicatos da categoria a suspenderem a greve de 72 horas iniciada ontem. O recuo acontece após o Tribunal Superior do Trabalho aumentar para R$ 2 milhões a multa diária aplicada aos sindicatos que aderirem à greve. O comunicado emitido da Federação Única dos Petroleiros afirma que a decisão do TST tem o objetivo de criminalizar e inviabilizar os movimentos sociais e sindicais. Por isso, a federação orientou os sindicatos a suspenderem a greve. Parte dos petroleiros já retornou ao trabalho nesta quinta-feira. O Sindipetro da Bahia informou que no estado os petroleiros encerravam a greve e que as atividades nas unidades da capital baiana voltaram ao normal já na manhã desta quinta-feira. O Sindipetro do Paraná e Santa Catarina divulgou que decidiu ontem à noite pela suspensão da greve e pelo retorno às atividades hoje pela manhã. A Petrobras informou que a situação em suas unidades caminha para a normalização e equipes de contingência estão atuando para que não tenha impacto na produção. Os petroleiros decidiram parar as atividades em solidariedade ao movimento dos caminhoneiros e para pedir a destituição de Pedro Parente do comando da Petrobras, entre outras reivindicações. A categoria cobra a redução dos preços do gás de cozinha e dos combustíveis por meio de mudanças imediatas na política de reajuste de derivados da Petrobras. E veja a seguir, setor produtivo ainda calcula os prejuízos com a greve dos caminhoneiros. E ainda, um rio de lava do vulcão havaiano avança sobre o país.
A Polícia Federal identificou a ligação entre o Coronel Lima, amigo de Michel Temer, e a Rodrimar. A empresa suspeita de pagar propina é o foco do principal inquérito em andamento sobre o presidente. A investigação busca esclarecer se Temer recebeu, por meio do militar aposentado, Coronel João Batista Lima Filho, propina da empresa Rodrimar em troca da edição de um decreto que teria beneficiado companhias que atuam no Porto de Santos. A Polícia Federal encontrou o que considera ser o primeiro elo financeiro documentado entre o coronel amigo do presidente e a Rodrimar. A suspeita da Polícia Federal é de que Almir Martins seja um laranja do coronel. Martins foi contador das campanhas eleitorais de Temer de 94, 98, 2002 e 2006 e trabalha até hoje em uma das empresas de João Batista, a Argeplan. Em depoimento à Polícia Federal, o contador disse que foi colocado como gerente para administrar dinheiro de um único contrato com a Rodrimar, mas ele não apontou os serviços prestados. O coronel, que chegou a ser preso em março, é apontado como um intermediário do presidente e possível receptador de propinas em nome do MDBista. Temer tem negado as suspeitas. A pérola do grupo Rodrimar teve seu primeiro contrato assinado com a Companhia de Docas do Estado de São Paulo em 1988. O prazo venceu em 1993 e, segundo o TCU, a empresa continuou operando por mais 5 anos. Depois, um novo contrato foi feito sem licitação e expirou em 2014. Segundo o TCU, também houve irregularidades nessa renovação. O Palácio do Planalto afirma que as regras do decreto não permitem que a Rodrimar seja beneficiada. Mas o grupo já pediu a renovação de um de seus contratos com base na norma. A polícia do Rio de Janeiro acredita ter encontrado a motivação do assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e o motorista dela, Anderson Pedro Gomes. Segundo a polícia, a tentativa de regularização fundiária da comunidade Novo Palmares, em Vargem Pequena, e de áreas vizinhas na zona oeste do Rio, pode ser a motivação para o assassinato da vereadora. Desde meados do ano passado, Marielle, executada com o motorista Anderson Gomes há 68 dias, dava suporte aos moradores de Novo Palmares em apoio à Defensoria Pública para agilizar a titularidade dos lotes do local. O assentamento, no entanto, é reduto político do vereador Marcelo Siciliano, do PHS, que foi apontado por uma testemunha-chave como alguém que tinha interesse na morte da parlamentar, juntamente com Orlando Oliveira de Araújo, o Orlando de Curicica, ex-PM preso sob acusação de chefiar uma milícia. De acordo com a polícia, em 26 de outubro de 2017, Siciliano chegou a indicar na Câmara Municipal que a Prefeitura do Rio iria implantar uma unidade de pronto atendimento no Centro Municipal de Saúde Novo Palmares, que fica na comunidade. Além de vereador, Siciliano é empresário ligado ao ramo imobiliário, tendo interesses na questão fundiária da região de Jacarepaguá e das Vargens. O conflito de terras na Zona Oeste é uma das principais linhas de investigação da Delegacia de Homicídios da capital fluminense, que apura a execução de Marielle e Anderson. O caso de Novo Palmares chama a atenção da polícia carioca pelo fato dos moradores não terem título de propriedade. A comunidade fica numa região que vem se valorizando com empreendimentos de luxo ao redor do assentamento. Uma das bandeiras da vereadora era justamente a luta contra remoções de famílias e especulação imobiliária. Desde a década de 1980, que moradores da área lutam pelo direito à propriedade, além de reivindicarem obras de urbanização e de saneamento básico. Embora os defensores deem assistência jurídica, só a partir de março do ano passado, quando a equipe de Marielle passou a atuar no assentamento, foi que o processo de regularização fundiária começou a ganhar força. O governo divulgou hoje como irá aplicar as medidas para conseguir manter o desconto no valor do óleo diesel. Entre os itens estão o cancelamento de gastos públicos com saúde e projetos sociais e o corte de benefícios para a exportação.
No 11º dia de greve dos caminhoneiros, o governo começou a divulgar suas ações para tentar resolver de vez a situação do país. Após a assinatura do presidente Michel Temer da lei que sanciona a reoneração de setores da economia, o Ministério da Fazenda convocou o secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, para detalhar como serão aplicadas as 3 medidas adotadas pelo governo para cumprir o acordo feito com os caminhoneiros. Para que os 46 centavos sejam descontados, o Estado assumiu 30 centavos. O subsídio deve custar à Petrobras 9,6 bilhões de reais. A reoneração da folha vai conceder o pagamento dos 16 centavos restantes para completar o desconto, sendo 5 centavos retirados do fim da cobrança da CID e 11 centavos da redução das alíquotas do PIS/COFINS. Para poder bancar o diesel mais barato, o governo fez cortes no benefício da exportação, no programa Reintegra, que devolve aos empresários uma parte do valor dos produtos exportados. A taxa de devolução do programa, que até o mês de maio era de 2%, vai diminuir para 0,1%, o que fará o governo economizar 10 bilhões de reais e arrecadar 2,27 bilhões de reais esse ano. Além disso, o governo irá cortar gastos públicos em políticas sociais e no SUS. Os cortes serão de 3,38 bilhões de reais. Juntos darão ao governo a garantia de 16,23 bilhões de reais para os cofres públicos. O desconto ficará congelado até o fim do mês de julho. A partir de agosto, a variação do preço na bomba irá oscilar de acordo com o preço internacional do petróleo e do dólar. Mas o valor de 46 centavos irá vigorar até o final do ano. O ministro da Secretaria do Governo, Carlos Marum, disse que o governo irá obrigar os postos de combustíveis a manter esse desconto. Todavia, estaremos preparados. Como? Essa portaria do Ministério da Justiça vai estabelecer a obrigatoriedade do repasse desse desconto. Nós não podemos tabelar preço, e nós não estamos tabelando. Nós estamos simplesmente obrigando ao posto, se o posto vendia a 10,46, ele tem que vender a 10. O objetivo da redução de subsídios e do cancelamento dos gastos públicos é a fixação do preço de R$ 2,03 no litro do óleo diesel nas refinarias até o mês de julho. Quem praticar o preço máximo de comercialização de R$ 2,0316, né? Então, como é que funciona isso? O importador, o produtor nacional, vai vender por 2,03 e vai receber essa subvenção de 7 centavos, então ele vai ficar com uma receita de 2,10. E o preço para o distribuidor de combustível vai ser de 2,03. Simples assim. Mas o governo avisa, não dependerá só dele para manter esse valor. Segundo o assessor especial do Ministério da Fazenda, Marcos Mendes, essa tarefa também irá depender do auxílio de órgãos regulatórios da concorrência e da proteção do consumidor. Bom, isso foge ao escopo do Ministério da Fazenda. Existem vários órgãos e instituições de regulação da concorrência, de proteção ao consumidor, como o PROCON, como o CAD, como a ANP. Cada um tem que exercer o seu papel e de forma a cada um trabalhar no seu segmento de especialização. No que cabe, nesse esforço coletivo para superar um momento de crise, o que cabe ao Ministério da Fazenda é atuar na questão tributária e na questão da subvenção. Mesmo com todo esse esforço, no final será o contribuinte que vai pagar essa conta. Com isso, o governo, que já vem enfraquecido, perdeu ainda mais força. Os prejuízos estimados com o movimento dos caminhoneiros são de pelo menos 75 milhões de reais em vários setores da economia. Isso fez com que o PIB, o Produto Interno Bruto, diminuísse 2%, gerando alta em impostos e na dívida pública. A greve dos caminhoneiros terminou, mas muitos setores produtivos ainda calculam o prejuízo. Veja essa e outras notícias nos destaques da economia. Nem todos os setores têm um levantamento do prejuízo, mas quem já fez essas contas está lamentando. A última estimativa é de perdas de até 75 bilhões de reais. E o impacto na economia pode ser bem maior. Os economistas já levam em conta os efeitos da greve nas revisões para baixo do desempenho do PIB. O número que era próximo de 3% no início do ano, agora já é 2%. Em meio à crise dos combustíveis, o presidente da Petrobras falou para funcionários da estatal e investidores e defendeu a política de preços da empresa.
Pedro Parente disse que a medida, apesar de ser muito criticada, é necessária. E destacou que se os reajustes fossem mensais, a companhia estaria muito exposta a um risco de perda de participação de mercado. A agência de classificação de risco Moody's indicou que o impacto econômico da Copa ficou limitado às obras de infraestrutura na Rússia. Ainda assim, as cidades anfitriãs estão comemorando e viram uma melhora nos transportes e na infraestrutura de serviços públicos como resultado da competição. A bola vai rolar no país a partir do dia 14 e os olhares do mundo estarão voltados para um dos maiores espetáculos do esporte mundial. O governo dos Estados Unidos disse hoje que vai impor tarifas elevadas às importações de aço e alumínio da União Europeia, Canadá e México a partir de amanhã. O aço será tarifado em 25% e o alumínio em 10%. O secretário do Comércio, Wilbur Ross, declarou que as negociações com a União Europeia não alcançaram um acordo satisfatório para manter a isenção das tarifas anunciadas em março. Ele disse ainda que as negociações com Canadá e México para revisar o Tratado de Livre Comércio da América do Norte não têm data para conclusão. Por esse motivo, as isenções dos dois países terminam. O anúncio foi confirmado formalmente em um decreto do presidente Donald Trump. Apesar de semanas de conversações com os colegas da União Europeia, Ross disse que Washington não está disposto a atender ao pedido europeu de que o bloco permaneça isento de forma incondicional às tarifas. O secretário minimizou as ameaças de represália dos países afetados e disse que as negociações podem continuar. Segundo Ross, a Coreia do Sul negociou uma cota para o aço, enquanto a Argentina, Austrália e Brasil concordaram em limitar o volume que eles podem enviar aos Estados Unidos. Trump anunciou as tarifas de importação alegando questões de segurança nacional. E o presidente americano disse que espera receber uma mensagem do líder norte-coreano Kim Jong-un. A reunião entre os dois, inicialmente agendada para 12 de junho, ainda é incerta. Por enquanto, o presidente dos Estados Unidos aguarda um posicionamento do ditador norte-coreano. Uma carta de Kim Jong-un será entregue a mim. Estou ansioso para ver o que está nela, mas é muito importante. Eles provavelmente estarão em Washington na sexta-feira para a entrega da carta. Estou ansioso para isso. O presidente norte-americano também afirmou que as reuniões em Nova York entre o secretário de Estado Mike Pompeo e o alto funcionário norte-coreano Kim Yong-chol vão muito bem. Nem Kim, nem Pompeo responderam às perguntas dos jornalistas quando se encontraram em Nova York. As delegações discutem os planos para a reunião entre Trump e Kim em Singapura. A expectativa é que eles possam resolver o impasse entre seus países envolvendo o programa nuclear norte-coreano. Um rio de lava do vulcão Kilauea ameaçou isolar vários bairros da principal ilha do Havaí. As autoridades recomendaram hoje a saída da população. A lava de várias fissuras do vulcão continua avançando para uma zona que foi destruída pelo Kilauea em 1960, segundo informou a Defesa Civil. Muitos moradores correm o risco de ficar isolados devido à possível inundação de lava na estrada. As autoridades informaram que a lava já bloqueou uma importante rodovia e destruiu uma instalação elétrica, gerando um apagão na região. As comunicações telefônicas foram interrompidas. Um tremor de magnitude 4,5 foi registrado com o epicentro situado na cratera. Até o momento, cerca de 2.000 pessoas abandonaram seus lares devido à lava do Kilauea, que já destruiu 71 residências. E veja a seguir, relatório mostra que mais de 1 bilhão de crianças no mundo estão ameaçadas pela guerra e pobreza. E ainda, uma mulher cega consegue ver pela primeira vez o cão-guia dela. Um relatório divulgado pela organização Save the Children mostra que mais de 1 bilhão de crianças no mundo estão ameaçadas pela guerra e pela pobreza. 1 bilhão e 200 milhões de crianças estão ameaçadas pela guerra, pela pobreza ou pela discriminação de gênero. O número representa mais da metade das crianças do mundo e faz parte do relatório divulgado nesta quarta-feira pela organização Save the Children.
O trabalho ganhou o título As Muitas Caras da Exclusão e analisa 175 países sob 3 aspectos: trabalho infantil, exclusão da educação e casamento infantil. Não sou um menino como os outros no mundo. Eles vão à escola, vão a parques e brincam. Eu não. Acordo e já vou buscar água, trabalhar, transportar coisas, trabalhar duro como um homem. 8 dos 10 países com pior classificação estão no oeste ou no centro da África, enquanto os com menor incidência desses problemas são Singapura e Eslovênia. Mais de 575 milhões de meninas vivem em países onde a discriminação de gênero é um tema grave. O presidente da Itália, Sergio Mattarella, nomeou hoje novamente o jurista Giuseppe Conte como primeiro-ministro. Conte é um jurista sem experiência política. O líder do populista Movimento 5 Estrelas, Luigi Di Maio, e o líder da direitista Liga, Matteo Salvini, chegaram nesta quinta-feira a um novo acordo para formar o primeiro governo populista da história da Itália. Os líderes concordaram sobre uma nova lista de ministros, que substitui na pasta de economia Paolo Savona, vetado no último domingo por Mattarella por suas posições contrárias ao euro. Na Itália, uma república parlamentarista, os ministros têm de ser aprovados pelo presidente antes de o executivo ser ratificado pelo parlamento. O economista Carlo Cottarelli, a quem havia sido dirigido o pedido que formasse um governo de transição ante a crise política, desistiu nesta quinta-feira. A Itália estava há 89 dias sem governo desde as eleições de 4 de março. E como hoje é quinta-feira, a Patrícia Biasi conta qual é a boa notícia do dia. Com a ajuda da tecnologia, uma mulher cega conseguiu ver o cão-guia dela pela primeira vez depois de 8 anos de convivência. A reação dela emocionou as redes sociais e o vídeo está fazendo o maior sucesso. Olha só. Mary Sedgwick tem 48 anos e vive em Asheville, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Quando era aluna do 4º ano de medicina, em 1997, ela foi diagnosticada com neurite óptica bilateral, que provoca deficiência visual e cegueira. Desde então, Mary foi perdendo lentamente a visão e teve até que esquecer o sonho de se tornar médica. Ficou cega em 2003 com a perda completa da visão. Os 6 anos seguintes foram muito difíceis para ela e não fazer medicina foi devastador, mudando completamente o futuro dela e virando sua vida de cabeça para baixo. Mas tudo ficou um pouco mais fácil quando Lucy, uma cadela guia da raça Golden Retriever, entrou na vida de Mary e ela começou a voltar a sorrir. Eu não seria tão confiante ou livre para aproveitar a vida que tenho sem ela, revelou Mary. Embora Lucy tenha sido uma amiga incrível durante 8 anos e Mary não pudesse estar mais feliz por ter uma vida tão incrível, ela sempre imaginou como era a cachorra na realidade. Em abril deste ano, Mary finalmente encontrou coragem para experimentar um par de óculos eletrônicos e-sight na convenção estadual do Lions da Carolina do Norte. Com a ajuda de uma câmera de alta definição, foi possível restaurar parte da visão residual de Mary. O vídeo deste momento inesquecível mostra Mary a olhar nos olhos de Lucy pela primeira vez em 8 anos. E a desfazer-se em lágrimas. Não há palavras para descrever como me senti quando vi os rostos de minha amada família e amigos e os belos olhos cheios de alma de Lucy pela primeira vez, disse Mary. Bom, e esta foi a boa notícia de hoje. Carol, uma boa noite para você. Ok, Patrícia, obrigado, viu? E boa noite para você também. E veja a seguir, pesquisa aponta que quem não dorme bem tem mais chance de morrer precocemente. E ainda, o Dia Mundial Sem Tabaco, celebrado em todo o mundo. Mais de 70 milhões de brasileiros têm dificuldades para dormir. E os efeitos de uma noite mal dormida podem ser irreversíveis.
Uma pesquisa realizada recentemente por uma universidade americana apontou que quem não dorme bem tem mais chances de morrer precocemente. A Ivana custava a pegar no sono. Foram anos trocando o dia pela noite. Ela dormia muito tarde e no dia seguinte era difícil levantar da cama. Eu trocava a noite pelo dia. Como eu não conseguia dormir, eu ficava no celular, eu ficava no computador, eu ficava querendo fazer tudo que eu não conseguia fazer no dia. Eu queria arrumar a casa, eu queria fazer comida. E o sono sem qualidade veio acompanhado de muitos problemas de saúde. A Ivana precisou de acompanhamento psicológico e até tomou medicações para conseguir dormir melhor. Eu tive gastrite, eu ficava muito estressada também, porque eu não conseguia dormir, muito estresse, muita indisposição. Então isso me prejudicou muito, fora que também você fica cheio de olheira também, né? Porque você não descansa, o seu corpo não descansa, porque a noite foi feita para dormir. E o dia foi feito para você viver, né? Só que eu estava totalmente ao contrário. A exemplo da Ivana, pessoas que dormem tarde e têm dificuldades para acordar de manhã têm o risco maior de morrer precocemente. Segundo um estudo realizado por uma universidade de Chicago, nos Estados Unidos, aqueles que se definem noturnos têm 10% mais chances de sofrerem uma morte prematura do que aqueles que se declaram diurnos. Além disso, quem acorda mais tarde tem uma tendência maior de desenvolver doenças físicas ou mentais. Quem não dorme bem atrapalha muito a qualidade de vida e aumenta o risco de doenças. São as duas coisas. Então, qualidade de vida, o que acontece? Primeira coisa é o humor, a pessoa fica com irritabilidade. Então, no dia seguinte que você não dorme bem, né, você fica irritada, não consegue concentrar, raciocínio, memória e concentração ficam prejudicadas, prejudica a qualidade de vida e prejudica o descanso do cérebro. A longo prazo, o sono ruim, ele é um estresse, um grande estresse para o organismo, né? E ele afeta principalmente a parte cardiovascular, então aumento de risco de doença cardiovascular, derrame, infarto, hipertensão arterial e diabetes e obesidade, que é a parte metabólica. Então, atrapalha cardiovascular e o metabolismo da pessoa ao longo dos anos, né? Os brasileiros dormem cada vez pior. Muitas pessoas se queixam que têm dificuldades para dormir. 75% dos brasileiros têm algum tipo de distúrbio do sono. Os mais comuns são apneia e insônia. Se eu perder uma noite, eu detono. É só por Deus mesmo de aguentar. Mas fisicamente falando, carnalmente falando, eu não aguento ficar 24 horas acordado. Dormir mal é chato, né? Que no outro dia, quando você dorme na noite anterior mal, no outro dia você tem um dia difícil, né? Cansativo, mau humor e coisas assim, olheiras. Segundo a médica especialista em medicina do sono, nem sempre remédios para dormir são ideais. Em muitos casos, a alteração de alguns hábitos ajudam a ter uma noite tranquila e bem dormida. Existem regras que eu preciso seguir, por exemplo, apagar a luz, não ligar a televisão, não usar o celular, que isso é um grande problema hoje em dia. Então, é o que a gente chama de higiene do sono, algumas regras fundamentais para uma boa qualidade. Então, o que é isso? Antes de dormir, a gente tem que preparar o cérebro para dormir. Então, é diminuir o estímulo. Então, o celular, o eletrônico, é 30 minutos no mínimo, algumas pessoas até 1 hora, para parar o uso. Então, antes de dormir, a gente tem que meia hora, 40 minutos, diminuir a luminosidade, diminuir os eletrônicos, tirar as coisas de trabalho. O que a gente pode fazer? Uma leitura leve, luzinha amarela, que é a luz que não prejudica, para acalmar o cérebro, para ir para a cama com sono. Hoje é celebrado em todo o mundo o Dia Mundial Sem Tabaco. Criada pela Organização Mundial da Saúde, a campanha tem como objetivo chamar a atenção para a epidemia do tabaco e as mortes que causa. A advogada Norma Barbosa gravou um depoimento emocionante de uma experiência terrível com o cigarro. Meu pai fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Ele me chamou no quarto e falou assim: minha nega, você tá vendo o jeito que seu pai tá? Pelo amor de Deus, minha filha, para de fumar. Aí eu peguei e falei assim: pai, eu te prometo, eu vou parar. O meu pai morreu colocando sangue pela boca, porque o pulmão dele estourou. É muito triste isso.
Histórias como essa são mais comuns do que podemos imaginar. E os números impressionam. No Brasil, 200 mil mortes anuais são causadas pelo tabagismo, o que equivale a 547 óbitos todo dia. O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em todo o mundo. A OMS alerta que o cigarro deve provocar 10 milhões de mortes anuais por volta do ano 2030. São muitas informações para mostrar que o cigarro é um dos maiores males da humanidade. São mais de 50 doenças relacionadas ao consumo do tabaco. Em evento no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, especialistas alertaram para os riscos desse vício. A Organização Mundial de Saúde considera o tabagismo uma pandemia, pois no mundo, todos os anos, ainda morrem cerca de 7 milhões de pessoas por conta de doenças tabaco-relacionadas, das quais mais de 900 mil são pacientes não fumantes, vítimas do tabagismo passivo. O tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo, sendo responsável por 63% dos óbitos relacionados às doenças crônicas não transmissíveis. Entre elas, as doenças cardiovasculares e o câncer, respectivamente, a primeira e a segunda maiores causas de morte no mundo. Quando nós avaliamos a mortalidade da doença cardiovascular, nós podemos notar que o primeiro infarto, 36% dele é atribuível somente ao tabaco. Quando nós observamos o tabagismo passivo, ele aumenta em 20% e 30% o risco de infarto e de câncer. E quando nós vamos para um cigarro por dia apenas, esse risco é aumentado para infarto em 50% e AVC em 25%. Falando do tabagismo como o tabagista usual, a gente está falando em 4 vezes o risco de morte por doenças cardiovasculares. É muito importante que a gente compreenda, né, o quanto isso é uma droga que tira a vida e tira a saúde das pessoas. Já o doutor Márcio Gonçalves, do Instituto Dante Pazanese de São Paulo, alerta que é preciso levar mais informações para a sociedade. Existe uma associação muito clara entre tabagismo e doença cardiovascular. O que a gente precisa levar para a sociedade é essa associação clara, porque ainda existe uma lacuna entre essa informação. Apesar dos maços terem muita informação, a população ainda é carente de que essa informação chegue plenamente a eles, de profissionais de saúde, como a SOCESP tem, com o nome que a SOCESP tem, por ser o órgão principal no estado de São Paulo, dentro da cardiologia. São muitos motivos para largar o cigarro, mas o maior deles é uma vida mais saudável. Uma decisão difícil que requer força de vontade. Mas abandonar o cigarro não é impossível. O primeiro passo para parar de fumar é o paciente realmente querer. Tem que partir do paciente. E nessa fase dele se decidir se ele vai parar ou não de fumar, ele tem os estágios em que ele vai passar. Porque a pessoa ela vai ter que criar uma vida nova já sem o vício. Meu nome é Roberto, tenho 69 anos, fumei por 53 anos e agora estou há 6 meses sem fumar. Depois que eu parei de fumar, a minha vida se transformou. Todos os fumantes têm benefício quando param de fumar. Desde o que está fumando há pouco tempo até o fumante da vida inteira. Porque nos primeiros 20 minutos você já começa a melhorar a sua pressão, já começa a baixar a sua frequência cardíaca. Depois de 2 horas a nicotina está sendo eliminada do seu sangue. Em 2 dias você já está sentindo melhor o gosto dos alimentos. A longo prazo ele está se afastando das doenças vasculares e a chance dele desenvolver um câncer de pulmão. Me deu mais fôlego, mais paladar. E a minha mulher tá me achando mais cheiroso, né? Tá achando mais meu cangote. Transformação que ele teve em termos de dormir bem, não roncar, bem mais cheiroso, né? Adorei, né? Adorei. Nós não conhecemos um paciente que parou de fumar que tenha se arrependido do que fez. Só tem mesmo a ganhar. Cigarro, nunca mais. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.